Será que estamos prestes a viver tudo de novo? O biólogo Henrique trouxe um alerta gravíssimo ao Inteligência Limitada sobre o vírus Nipah, uma doença que já colocou aeroportos em alerta e tem uma taxa de mortalidade que chega a 75%. Diferente do que muitos pensam, o perigo não é apenas a transmissão, mas o fato de que esse vírus ataca diretamente o sistema nervoso, deixando sequelas graves mesmo em quem sobrevive. Henrique explica por que o comportamento desse vírus é comparado ao do sarampo, um dos mais contagiosos do mundo, e qual a real chance dele chegar ao Brasil. Fica no vídeo até o final para entender por que a OMS colocou essa doença na lista das 10 maiores ameaças globais hoje. Os 5 profissionais de saúde no estado de Bengala Ocidental, na Índia, e colocou aeroportos de países asiáticos em ações preventivas semelhantes às adotadas durante a pandemia da Covid-19. Segundo a OMS, o Nipah está entre as 10 doenças prioritárias, junto já com a Covid-19, devido ao seu potencial para causar epidemias. A doença apresenta taxa de mortalidade elevada de 40% a 75%, e ainda não tem vacina, não tem tratamento, está sendo estudado. E agora há pouco eu li uma notícia que ela seria um vírus que foi contraído do morcego. Por isso, acho muito importante Henrique estar aqui conversar com a gente, para a gente entender de fato o que está acontecendo. Os aeroportos já estão em alerta. Foi emitido agora há pouco, né, esse alerta dizendo que o mundo inteiro precisa começar a tomar as precauções, porque ele poderia sim ser uma epidemia ali como a Covid-19. E aí, Henrique, devemos nos preocupar? Pior, né? Devemos nos preocupar, e de novo o morcego, né? Qual que é a história? Então, devemos nos preocupar sempre. As zoonoses elas vão aumentar à medida que a globalização aumenta, à medida que o consumo humano aumenta, à medida que as florestas diminuem. É óbvio que as zoonoses tendem a aumentar. Sim, devemos nos preocupar. Por que morcego, né? A pergunta, por que morcego de novo? Gente, olha só. Os vírus, eles costumam ter uma certa dificuldade de mudar de organismos, tá? Porque senão você quebra um pouco o método de transmissão. E quando ele dá um salto evolutivo, ele consegue passar a linha de espécies e ser transmitido por espécies diferentes. Aí é que está o problema do morcego. Os morcegos, eles são mamíferos, então, logicamente, eles são mais próximos a gente do que você teria, por exemplo, o vírus de um réptil, né? Seria mais provável que você tivesse um vírus de um mamífero. Só que os morcegos, cara, eles voam. E por eles voarem, eles têm um corpo um pouco mais aquecido. Quando você está com febre, você está combatendo um organismo que está te infectando, por exemplo, né? A sua febre é para isso. A sua febre é para que você aqueça e, de certa forma, desnature as enzimas de um patógeno ou algo parecido, e você consegue sobreviver. Ou seja, o seu corpo, ele meio que tenta te matar para tentar matar o seu aquilo que está te parasitando, entende? Mesmo que isso às vezes possa até matar você, que é o hospedeiro. Mas enfim, essa é a técnica que o seu corpo tem. Agora, os morcegos, eles ficam um pouco mais aquecidos, entende, Guilherme? E aí, porque voam? E se eles ficam mais aquecidos, eles por si só, por seleção natural, acabam selecionando vírus que aguentam a sua febrezinha, sabe? E não para por aí, porque os morcegos, muitos deles, né, têm o hábito de viver em cavernas. Não o morcego do Nipah, mas outros morcegos, quer dizer, até o morcego do Nipah também pode entrar em caverna, mas os morcegos, muitos deles gostam de ficar em cavernas. E aí você está falando de organismos de espécies diferentes. Lembra que eu falei que os vírus eles possuem uma certa dificuldade de passar de uma espécie para outra? Quando ele passa é porque ele deu um salto evolutivo. Agora, se ele já é selecionado a organismos que superaquecem, se ele já está no meio de um monte de outras espécies, onde vai passando de uma espécie para outra, a chance de passar para o humano aumenta bastante. Por isso que você tem problemas com vírus, são potenciais, vírus produzidos que são selecionados por morcegos, e talvez a própria Covid tenha vindo de lá. Talvez, tá? A probabilidade é grande. E aí, dessa maneira, o Nipah, a gente sabe que é um vírus que vem
oriundo desses morcegos, que o pessoal chamava antigamente de macroquirópteros, né? A classificação mudou um pouco, né? É o Inquiróptero e Anquiróptero. São aqueles morcegos frugívoros que têm umas asas grandonas, o morcego raposa. Eles não são comedores, não são sugadores de sangue, não. Eles são comedores de frutos. Eles comem frutos. E aí o que acontece? Você já tinha identificado o Nipah vírus em criação de porcos lá na Malásia. Por que isso acontecia? Porque o morcego, ele é um morcego frugívoro, ele come frutinha, então ele comia as frutinhas e a frutinha que caía com a saliva dele, que esse vírus é um vírus dos paramyxovírus, que é do mesmo grupo do sarampo, e aí está um perigo, me lembra de falar sobre isso depois. Esse vírus, ele é passado pelas secreções, um pouco semelhante ao vírus da raiva, sabe? O porco vai lá, comia o fruto que foi mordido por esse morcego, se contaminava, e aí o ser humano se contaminava com esses porcos, com essas criações que estavam próximas aos morcegos. E aí, como a letalidade parece ser muito alta, esse vírus ele meio que fica contido, né? Se diminui a letalidade, ele se espalha mais. Se a letalidade é muito alta, ele se espalha menos. Isso é uma regra matemática. Então você tinha ali uma letalidade altíssima, o pessoal conseguiu isolar, porém começou a aparecer isso, e a gente já conhece ele desde 1999, se não me engano. E agora a gente está encontrando ele na Índia. A gente já teve, se não me engano, 300 casos de óbito por conta desse vírus, e agora em Bangladesh, tem 2 locais na Índia, se não me engano, onde ocorreu isso, está isolado. Você teve um encontro sem ser porcos como intermediário, pessoas que provavelmente comeram frutas que foi mordida por esse morcego, se contaminaram, foram para o posto e do posto contaminaram os agentes de saúde. Então se descobriu que esse vírus agora ele tem o potencial de passar de humano para humano. E isso é um problema sério. Se ele passa de humano para humano, você pode sim ter um problema sério como você teve na Covid. Essa é uma realidade, ela existe. Tanto é que você tem a OMS muito preocupada com o que está acontecendo, estudando inclusive esse vírus. E não pensa que os países que lidam com guerra também não estão preocupados com isso não, porque isso é uma arma de guerra também, um potencial biológico, tá? A realidade seja dita. Então existem estudos, a OMS está muito preocupada e tentando isolar, mas que existe potencialidade disso virar uma nova zoonose, ela existe, não vamos negar que não existe, existe. Porém, até o momento que a gente sabe, está controlada. Agora eu quero lembrar o seguinte, aí agora falando sobre uma perspectiva apocalíptica, tá? Mas lembre-se, isso aqui é uma especulação. Tá. Lembra que ele é do mesmo grupo dos vírus do sarampo. E certo. O sarampo, cara, é um vírus de aerossol, que é pior ainda do que a Covid. Um vírus de aerossol significa que se tu entrar numa sala de aula contaminado, tu contamina 95% das pessoas. Não são gotículas, é o ar. É o aerossol, ele espalha de uma forma meio, assim, bem mais vaporizada. Nossa. E aí o que acontece? Não é assim que ele se transmite, tá? Ele está sendo transmitido pela saliva, etc., secreções, contato direto, mas se essa possibilidade existir, se um dia ele muta, você pode ter uma pandemia em cima disso aí. Então, parece bobeira, o que eu estou falando aqui não é para alarmar ninguém, tá? Não é assim que ele é passado, parece estar controlado, o índice de letalidade é alto e por isso ele fica um pouco mais isolado. Mas quando a gente trabalha com zoonoses, quando a gente trabalha com pandemia, essas modelagens, que são feitas por cálculos de modelagem, são cálculos muito pesados de comportamento viral, etc., elas indicam que de tempos em tempos nós teremos surtos virais. Isso é certo. Assim como tivemos a influenza, assim como tivemos a Covid, nós vamos ter outra. A ideia é que isso seja de 100 em 100 anos, mas ela pode reduzir o tempo justamente porque nós somos cosmopolitas, porque nós agora somos mais globais, porque agora os transportes são mais fáceis. Então isso pode acontecer, entende? Então é um vírus a ser estudado. É um vírus a ser estudado com um potencial muito, muito grande. Porém, eu quero lembrar, aqui no Brasil não tem esse tipo de morcego
que é o tipo de morcego característico de reservatório, tá? A não ser que o nosso morcego aqui, que são os antigos microquirópteros, né, se contamine, que é uma possibilidade também, não vou negar. Mas até o momento, o reservatório são aqueles morcegos com cara de raposa. Ô, Henrique, só uma pergunta. Você falou que desde no final da década de 90, né, em Bangladesh, na Índia, já tinham descoberto. Na Malásia, sim. Na Malásia. Não houve nenhum tipo de tentativa de desenvolver algum tipo de vacina ou algum tipo de prevenção? E por que isso não aconteceu? E por que isso não aconteceu? E por que a letalidade agora, aparentemente, acho que é o caso mais grave, né, dos surtos que já aconteceram, o caso que está acontecendo agora. É por algum tipo de mutação que o vírus teve ao longo do processo? Então, é isso que a gente ainda não sabe. O que você tinha era a passagem do vírus do morcego para o porco, do porco para o ser humano, por conta das criações. Ao que tudo indica, agora a passagem foi direta, do morcego para o ser humano e do ser humano para o ser humano. Isso foi uma mutação que possibilitou, ou ele já era assim? Sob a perspectiva de letalidade, são dois fatores a serem considerados. Essa letalidade, ela é real, ou porque o número de dados coletados te deram essa letalidade? Às vezes, muito mais pessoas se contaminaram e não deu em nada, e só se descobriu essas e essas morreram, que eu acho mais improvável, ou às vezes ela realmente tem uma alta taxa de letalidade. Quando o vírus tem uma alta taxa de letalidade, ele tem uma dificuldade maior de prosseguir. Não vê o caso do Ebola, por exemplo? O Ebola também é um outro vírus que se espalha, meu amigo. Já era, né? Ele tem uma taxa de letalidade altíssima. Só que exatamente por ele ter uma taxa de letalidade muito alta, ele não se espalha tanto. Porque ele já mata a população. Não é bom pro vírus, né? É bom ele ficar incubado, a pessoa não saber que ele tá contaminado e aí passar para outra pessoa. Porque se você sabe que uma pessoa tá contaminada, você já isola ela. Uhum. Então pro vírus, essa evolução, essa mutação é interessante que passe uma mutação que ele fique incubado, né? Que ele fique disfarçado. Não, que ele fique menos letal, né? Para um parasita tem isso. Tá. Se ele é menos letal, ele consegue abranger maior quantidade de indivíduos. Se ele é muito letal, ele vai correr menos, né? O índice de abrangência dele é menor. Mas o fato é, ele está aí, está acontecendo em uma cidade muito populosa, tá o Marcílio aqui que pode falar melhor do que isso, do que eu. É muito populosa a cidade. E, cara, o potencial de se espalhar tem, é inegável que tem. E se não for esse, uma coisa eu posso dizer para vocês. Se não for esse, que eu acredito que não seja, uma hora ou outra nós teremos, sim, uma outra zoonose que vai causar problemas, uma outra pandemia. Sob a perspectiva de vacina, Marcílio, parece que a gente já tem um soro para ele, tá? Vacina em desenvolvimento. Hoje não é mais tão difícil fazer a vacina como era antes, como você viu na própria Covid, a vacina foi feita muito rápido, a tecnologia se tem. Se você tem um vírus, a vacina ela pode ser muito, muito rápido de fazer, inclusive as vacinas de RNA-M, né? E parece que os estudos estão bem avançados para ele aí. E soro, se não me engano, já tem dele. Ele vai tem um detalhe aí. Os sintomas para o nipavírus, eles são sintomas que no começo se parecem com sintomas da gripe, o que mascara muita coisa. Só que ele não é um vírus que ataca apenas vias respiratórias, ele ataca o sistema nervoso. E aí, atacando o sistema nervoso, é que está o problema. Porque mesmo que você se cure, você vai ficar com sequelas graves. Sequelas graves, entende? Por isso que vai ser importante o uso do soro. Assim como o vírus da raiva, a vacina só não vai ser o suficiente. O soro também vai ter que ser aplicado. Pelo menos é o que tudo indica. As pessoas até disseram que estava repetindo a história do filme Contágio. Não sei se a gente viu isso, né? Sim, mas, cara, vai acontecer, velho. Ou a única solução que nós temos é aumentar a nossa produtividade em vacinas, é a gente começar a fazer um sistema, inclusive na própria agricultura e agropecuária, com muito... ampliar esse sistema de inteligência da própria agricultura, da agropecuária, da Organização Mundial de Saúde, organizar os sistemas de saúde, que também muitas pessoas às vezes não vão porque é precário, não atende, né, é caro demais, dependendo. Enfim, eu acredito, eu como biólogo, eu posso dizer o seguinte,
calma, não precisa se desesperar pelo vírus Nipah. Pelo menos o momento não indica isso, tá? Pode ser que eu retire isso no futuro, mas até o momento tu pode ficar tranquilo. Mas que novas pandemias vão surgir, vão. Isso é fato. É assustador. E... Putz, isso é uma coisa preocupante, porque quem passou por aqueles 2 anos, né? Chegou a ser 2 anos. E acho que o que mais assusta, viu, Henrique, se você me permite, é que no começo a gente ouvia muito isso. Vai ter uma pandemia, vai acontecer. Não, mas assim, olha, é uma coisa isolada, né? Tá lá, tá preso, parece que tá guardadinho ali naquele canto, não vai se espalhar pelo mundo. Aí quando eles lançaram um alerta agora há pouco, você fala, ixi, será mas que agora a história tá se repetindo? Pós-pandemia, né? Agora pelo menos o pessoal já tem um pé atrás, né? Tem coincidência até na data, né? Porque é depois do carnaval também, falou que depois do carnaval que vai vir. Nossa, tem essa. Pô, Marcílio, por que você foi me lembrar disso? Aí, tá vendo? Falar isso, viu? Cara, é engraçado o seguinte, né? Quer dizer, engraçado não, a gente fala assim, mas tenta amenizar as coisas também para o pessoal não entrar em desespero. Mas se a gente parar para analisar, incluindo aqui a geopolítica, né, Marcílio? Esse mundo que nós conhecemos, ele só existe por conta das vacinas, tá? Esse mundo, ele não existiria... Se você pega a Europa na Idade Média, e inclusive a xenofobia, ela é muito disso, tá? O estrangeiro, ele pode trazer doenças. E isso aumenta ainda a xenofobia, isso aumenta grupos. Os grupos, toda vez que vinha um estrangeiro, ele poderia trazer algo... Não só traz genes novos, que é muito importante, a genética nova, mas doenças vêm com essa aproximação humana. Hoje, nós temos o mundo que nós temos, esse mundo que nós temos só existe porque as vacinas existem. Se não tivéssemos vacina, nós não teríamos a população que nós temos no mundo hoje. Esse mundo não existiria. Simples assim. E é óbvio que você vai ter novas doenças acontecendo. Isso aí é fato, cara. Não tem como fugir. O que a gente pode fazer é aumentar a nossa pesquisa em ciência, ficar de olho nas novas doenças, prestar atenção nesses sistemas que vão ter que se comunicar da agricultura, da agropecuária e da saúde e mais um monte de outras coisas que tem que se fazer. Pois é, obrigado demais, Henrique. Cara, eu não sei nem o que falar, eu fico realmente preocupado porque tem filho, a gente sabe como que é depois eu que ele conto falou... para você depois eu conto umas histórias escabrosas sobre serpentes que te arrepia mais do que ele quer vírus que eu sei que você... Eu quero que você me acalme, não me deixe mais apavorado. Então, obrigado demais, Henrique. Estamos esperando você aqui presencialmente, que as últimas vezes foram remotas, mas quando vier para cá... vai ter a premiação do IBEST aí, cara. Eu vou estar lá na premiação. Vamos aí aproveitar. a gente... Vamos fazer um programa já. Depois vamos fazer um podcast. Vou marcar a data. Fechou. Um abraço, uma honra falar com o Marcílio, com a menina, com você, com Fernanda. todo mundo aqui. Valeu, Henrique. Fernanda, um abração, prazer em conhecer.